o inimigo. Aleluia. Nós temos que, como líderes, ensinar as pessoas a um posicionamento delas aprenderem a reagir diante de Satanás. No final, o pastor Juliano veio conversar comigo no sábado, disse: pastor, às vezes tem coisas que a gente acha que já sabe, né? Um ensino como esse, tão simples, bem objetivo. Hoje ele não veio porque foi fazer um procedimento médico, simples. Mas a gente conversando, e ele falou: a gente às vezes esquece de que nós temos o chamado de sermos saqueadores do inferno, né? E vimos sobre a lei de restituição. Bom, e aí nós precisamos ensinar as pessoas sobre esse princípio de amarrar o valente. Precisamos colocar diante delas família, relacionamento, filhos, de que o posicionamento é de realmente amarrar o valente. E elas precisam desse entendimento de saquear o valente, de destruir o valente e tomar os despojos. Essa foi uma ordem dada e estabelecida por Deus, e uma promessa para nós. Há para nós uma bênção, ou bênçãos sem medida. Deus sempre prometeu que diante de alguns posicionamentos nós seríamos abençoados. E muitas vezes as pessoas não se posicionam. A igreja, ela perdeu essa habilidade de ensinar as pessoas a saquear o inferno. Eu cresci nesse entendimento, e nós precisamos também crescer nesse entendimento, levando as pessoas a esse princípio. Nós vimos na semana passada como Josafá, ele tomou aqueles despojos, né? Na cabeça dele era: poxa, estamos perdidos, e agora o que vai acontecer? Muitas vezes também nós, as pessoas, agimos dessa forma. Será que realmente eu vou ser abençoado? E essa situação, será que ela vai passar? Mas nós aprendemos com Josafá na semana passada de que quem sai para a batalha é o Senhor. E eles saquearam todo aquele despojo, né? E passaram 3 dias saqueando. Aquele vale tornou-se conhecido como Vale da Bênção até os dias atuais. 2 Crônicas 20, do 25 ao 26. 2 Crônicas 20. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca, ou da bênção. Deus tem vales de bênção para nós, sim. É propósito dele nos abençoar, sim. Mas precisamos ensinar as pessoas a amarrarem o valente. Josafá o amarra de que forma? Proclamando através dos profetas jejum e oração para todo o povo. A Bíblia diz que até o rebanho ficou sem comer. Nós precisamos levar as pessoas a esse entendimento, sobre esse princípio de uma restituição. Jesus na cruz do Calvário nos deu essa restituição. Há uma promessa clara de Deus lá em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Como líderes, nós precisamos de fortalecimento. E como nós vamos buscar isso? Gente, não existe nada mais profundo que a palavra de Deus e a palavra declarada. São muitos os desafios
que vamos encontrar para ensinar as pessoas. Eu vou só sair um pouquinho aqui do estudo, e tem a ver com o estudo, é lógico. Toda vez que você vai discipular alguém, vai pastorear alguém, vai cuidar de uma família, ou de várias famílias, ou de uma célula, você tem que ser maduro e madura o suficiente para entender que muitas vezes o inimigo ele vai vir com processos de retaliação. Ele vai retaliar muitas vezes você. Os nossos desafios como líderes são inesgotável, é muita coisa. Muitas vezes teremos que até mesmo vencer a nós mesmos, os nossos próprios sentimentos e emoções que vão militar contra nós. Vai ser fácil? Não. Sabe, não é fácil, sim. Não é fácil manter uma posição de fé, de autoridade diante de Deus. Não é. Isso não é coisa para covarde, não. Isso é coisa para gente valente. Nós vamos ter que aprender a lidar e liderar sobre várias circunstâncias da vida. Ser líder, gente, é uma chave, é uma porta de acesso para a libertação de muitas pessoas. Ser um libertador, ser um resgatador, não é para qualquer um, não. Haverão momentos em que nós vamos estar desanimados, vamos estar abarrotados de situações, crises vão surgir, mas Deus nos deu a sua palavra para superarmos essas circunstâncias. Eu acho lindo isso e eu fico triste ao mesmo tempo, porque Jesus nunca disse que seria fácil. As Escrituras ela mesma diz que nunca será fácil, porque nós estamos lutando com um turbilhão de situações a partir das nossas próprias emoções. Uma das coisas que tem que nos levar a firmar os nossos pés nas Escrituras são as histórias nela contidas, né? Histórias de desafio, de superação. Então, eu particularmente creio na palavra de Deus exatamente porque eu vejo essas dificuldades ali. E você e eu, como líder, precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus. Temos que conhecer as Escrituras, lê-la, acima de tudo, em primeiro lugar. Paulo diz, né, olha, eu vou ministrar para vocês, mas isso também serve para mim, eu quero cumprir isso, para que eu mesmo não seja pego, né, no que eu ministrei de forma errada. Ele mesmo, um verdadeiro líder, ele não só lê a Bíblia para as pessoas, ele só não expõe a palavra para as pessoas, mas para si próprio em primeiro lugar. Ele prega para si mesmo. E o aspecto de pregar para si mesmo é uma transformação diária, é ter o caráter de Jesus, para que as pessoas vejam em mim, em você, em nós, essa vida de Jesus. É fácil? Não, porque como seres humanos nós somos vulneráveis, nós estamos propensos a falhar. Somos muitas vezes levados pela tristeza, pelo medo, pelas agruras da vida, pelos sofrimentos da vida. Às vezes a gente olha tanta injustiça, meu Deus, tanta injustiça, e se a gente não tem um coração em Jesus, a gente fica desanimado. Bate o desânimo. Tantos políticos corruptos, miseráveis, homens mentirosos, né? Falam das pessoas, sabe, apontam erros e eles mesmos estão atolados em situações tão complexas. E se a gente não tem esse coração quebrantado, a gente se entristece.
A promessa, né, do mundo de ser feliz, de ter muito dinheiro, de morar bem, de ter um bom carro, de viver uma vida fácil, porque tem muita grana, de ser milionário. A mentalidade é essa: ser milionário, ter muito dinheiro, trabalhar igual um burro, para ter muita grana, porque é a grana que vai me trazer conforto, é a grana que vai me trazer sucesso. A Bíblia diz que o dinheiro é bom, porque ela tudo paga, sim, mas ele não é a felicidade total. Não é. Sabe, nós precisamos fazer do Senhor o nosso tudo. As bênçãos vão nos acompanhar. É fato que o inimigo vai gerar instabilidade, insegurança, para que você não desenvolva uma boa liderança. Sempre foi assim na história dos grandes homens de Deus. Muitas experiências, muitos deles, como eu e você, passamos por tristezas, decepções. É fato que essas decepções e tristezas, sim, vão bater à nossa porta, não tem como. Eu gosto do que eu vou ler aqui, e se você puder anotar, isso é bom. Quanto mais nos relacionamos com pessoas, mais histórias decepcionantes iremos colecionar. Quanto mais nos relacionamos com pessoas, mais histórias decepcionantes iremos colecionar. Quanto mais você se relaciona com pessoas, mais histórias de decepção você vai colecionar. Mas também muitas vezes você vai decepcionar pessoas, como eu também já decepcionei. Eu também já decepcionei muitas pessoas. Nós não somos perfeitos. E como superar tudo isso? Como liderança, como é que nós devemos? E aí eu vou parar aqui, tá? Nós precisamos firmar os nossos pés nas Escrituras. Não tem outro caminho. Hoje é comprovado cientificamente, né? Os caras fazem até estudo, tem vários vídeos sobre isso, daqueles que oram, daqueles que leem a Bíblia, daqueles que professam sua fé, o que acontece, né, nessa questão cerebral, as sinapses cerebrais, o que acontece, a mudança que há, né, em determinadas regiões do cérebro, quando você ora, quando você jejua, quando você declara ler a Bíblia. A própria ciência tem mostrado isso, e às vezes a gente se recusa a verbalizar, a ler as Escrituras, porque achamos que ela não é verdadeira. Mas por que achamos que ela não é verdadeira? Porque na nossa vida nós a lemos, não a cumprimos, nos decepcionamos e achamos que ela é falha. Não é. Eu digo isso para a minha própria alma. Foi você que falhou, não foi a Bíblia. A Bíblia não é falha, é a minha alma que é falha. Não há outro caminho a não ser o estudo da palavra de Deus. Todos nós iremos passar e viver esses degraus de tristezas e decepções, mas é a Escritura, a santa palavra de Deus, que vai firmar os meus pés e o seu. Muitas vezes nós seremos decepcionados e seremos decepcionadores. Vamos decepcionar. Nós vamos passar por isso, não tem como. Aí vem a maturidade, é lógico. Firme-se de uma forma que você não seja uma decepção para as pessoas. Que você não as decepcione. Que você seja decepcionado. Mas nós vamos ter que passar por esses estágios. Mas permaneça firmado. Permaneça firme, posicionado. Haja em mim e em você uma coerência para firmarmos os nossos pés nas Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes, irmãos, não interessa o que eu penso ou o que você pensa. O que interessa é o que a Bíblia diz e o que ela realmente nos manda fazer. É a palavra de Deus, embora na nossa geração há quem não concorde e há quem tente mudar as Escrituras, e muitos estão fazendo isso. Há um nível de dizerem que ela é ultrapassada e que ela tem que ser atualizada.
São loucos, agem como loucos, porque querem moldar as Escrituras ao seu estilo de vida. Como líderes, jamais devemos concordar com isso. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, e ela sempre o será. Doa a quem doer. Amém? Então seja posicionado como líder, discipulador, líder de célula. Cara, examine as Escrituras, leve seus discípulos, leve sua família, leve sua célula a sempre estar posicionado na palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse estudo, obrigado pelo aprimoramento de uma liderança. Firmamos os nossos passos na tua palavra, e é nela que nós estribamos a nossa fé. Obrigado por esse jejum. Entregamos a ti a nossa vida, este país, esta nação, tudo que somos e o que temos, e que o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Vá na paz, queridos, uma boa comunhão, né? Hoje temos célula livre, e até amanhã em nome de Jesus.